livro de Atos, capítulo 2, versículo de número 42. E eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada um havia temor, e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens e os repartiam com todos segundo a necessidade de cada um. E perseverando de comum acordo todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Há mais ou menos um ano atrás, o Senhor desafiou eu e a Ju para nós começarmos a pastorear os jovens aqui da nossa casa. E se você está conosco desde esse tempo, você talvez vai lembrar que nós realizamos uma série, que o nome da série era Nós, né? E a gente falou muito sobre como nós podemos construir uma família da fé. Bom, um ano se passou, algumas pessoas foram chegando, e eu, enquanto estava orando ao Senhor, perguntando: Pai, o que eu posso pregar na minha próxima escala no Propulsão? Deus me fez lembrar dessa série, desse texto, e eu até acredito que tem alguns textos que eles não deveriam passar mais de um ano sem serem ministrados, e esse é um deles. A todo tempo nós precisamos nos lembrar quais são os pilares mais essenciais daquilo que nós estamos fazendo aqui, que é formar uma família. É isso que nós estamos fazendo aqui. Quando nós congregamos numa igreja, fazemos parte de uma comunidade, o que nós estamos fazendo é formar uma família. E formar uma família, gente, não é tão fácil como se parece. Quem é que tem irmão aqui? Levanta a mão, deixa eu dar uma olhada. Legal. Fica com a sua mão levantada, por favor, fica com a sua mão levantada. Quem aqui nunca brigou com seu irmão? Abaixa a mão. Quem aqui já teve vontade de... Pode abaixar, gente, vai cansar o braço. Quem aqui já teve vontade ou já disse pro seu irmão: por causa de algo idiota, tu não é mais meu irmão? Alguém já fez isso? Levante sua mão, deixa eu ver. Você já olhou para sua irmã e disse assim: tu não é mais a minha irmã, sua idiota, só porque ela pegou a tua roupa sem pedir a tua autorização, e quando tu chegou no culto ela estava com aquela bendita roupa que tu gostaria de vir. Ser família, gente, não é tão fácil. Alguém aqui, quando era bem pequenininho, eu acredito que, tomara Deus que você não tenha feito isso quando você já era mais velho, a sua mãe, o seu pai, lhe deu um xingão, lhe proibiu de fazer algo, e você chorando, todo ranhento, olhou para ele e disse assim: tu não é mais meu pai. Você já fez isso? Tu não é mais a minha mãe. Ou se você não falou, pelo menos você pensou. E a verdade é que constituir família não é fácil, porque nós somos seres completamente diferentes. Você quer ver só? Quem aqui prefere verão? Levanta sua mão. Tá. Quem aqui prefere inverno? Inverninho, galera, gramadinho. Quando a gente tá com os pila também, né? Não adianta nada gostar de inverno, de gramado, e não ter o faz-me rir. Nós somos pessoas diferentes. Alguém aqui torce pro Grêmio? Tem alguém que torce pro Inter, né? Enfim, tem sofredor, tem gente que gosta. Mas a grande verdade é que todos nós temos as nossas preferências. Frio, verão, calor. A minha esposa sabe disso. Quando a gente vai tirar férias, ela ama verão. E ela ama muito praia. E pra mim, eu tenho uma relação com a praia assim, gente, que eu tenho a relação de que eu vou, fico um pouquinho, e logo meu pensamento é: tá visto, né? Já foi bom, já botei o pé na areia. E a minha esposa, ela entra no mar e ela gosta de passar o dia inteiro no mar. E eu não gosto. Eu prefiro o inverno. Embora eu esteja sem casaco, por motivos óbvios, né, pessoal? Tá? Motivos óbvios, né? Depois vocês passem lá e façam a aquisição de vocês. Tem um monte de coisa bacana que a gente preparou. A gente é diferente. E conviver com pessoas diferentes não é fácil, porque nós queremos sempre priorizar as nossas vontades. Ou existe alguém aqui que é tão altruísta que diga o seguinte: nunca, Isma, para mim
sempre prioriza a vontade do outro. Sim, para mim mesmo, a minha vontade nunca precisa ser feita. Não. Eu acredito que não tem alguém aqui que é tão altruísta ao ponto de dizer isso, que sempre prioriza a vontade do outro. E viver em família não é fácil. Mas tem um jargão, que eu queria pegar esse jargão e construir uma mensagem com vocês aqui hoje, que é o seguinte: família é família. Se você puder repetir isso comigo no 3, família é família, vamos juntos? 1, 2, 3. Vamos de novo, 1, 2, 3. Família é família. Eu lembro das brigas que eu já tive com as minhas irmãs, os nossos desentendimentos, às vezes até de ficar sem conversar, sem falar, e o meu pai e a minha mãe fazendo todo aquele papel de conciliação. E uma das coisas que eles mais falavam é: tudo bem, talvez a tua irmã errou nisso, tu errou nisso, mas meu filho, família é família. Na hora do pega pra capar, na hora do vamos ver, quem está do nosso lado é a família. É esse jargão. Mas eu também gostaria de construir uma mensagem com vocês aqui nessa noite, a partir desse jargão, para o conceito de família da fé. Porque nós também somos uma família. Por mais que nós não tenhamos aqui o mesmo sangue correndo nas nossas veias, nós participamos da mesma mesa, que nos fazem filho de um mesmo Pai, e por conta disso nos faz irmãos em Cristo Jesus. Amém? Olha só que interessante. Essa galera aqui no livro de Atos, quando a igreja está começando, eles estão vivendo uma novidade. Por quê? Porque eles ficaram 3 anos andando com Jesus, e naquele momento Jesus estava estabelecendo o reino dele. Logo, gente, naquele momento, para aquela estação, eles não tinham um lugar físico para congregar. Eles iam de praça em praça, vilarejo em vilarejo. De vez em quando eles paravam na beira da praia, eles iam, sei lá, numa montanha. Daqui a pouco Jesus quebrava umas barracas na frente de uma igreja. Então pensa que essa galera, eles estão andando em vários lugares. Agora Jesus ensina eles, deixa o mandamento que eles precisavam continuar fazendo isso, mas em Atos eles estão construindo a primeira visão de uma comunidade, de uma igreja que senta, que se desafia, que precisa aprender junto, que precisa caminhar junto. Pedro, depois daquele avivamento de Atos 2, Pedro foi tomado pelo Espírito, pregou, mais de 3.000 pessoas se converteram. Imagina agora a muvuca que está aquele lugar. Eles abrindo uma igreja, uma comunidade, recebendo essa galera. A maioria deles, a maioria mesmo, era gente que estava conhecendo o Evangelho naquele primeiro momento, vieram da pregação de Pedro, e agora existe meio que até um aspecto de desordem. O que é congregar? O que é ser família em Cristo? O que é ser corpo? Eles também estão levantando esses questionamentos, porque a maioria daquela galera não sabia responder. Só que nós já estamos vivendo num contexto e num conceito de que nós sabemos o que é ser comunidade. Nós temos a igreja, nós temos esse ambiente. A nossa igreja acredita tanto em igreja, que até os nossos pequeninos aqui nessa casa têm a sua própria igreja. Igreja mesmo, com aspecto de igreja. Tem música, tem louvor, tem tema, tem pregação, tem discipulado. Nós somos uma família construindo igreja. Mas nós precisamos tomar alguns cuidados, meus amigos, para que a gente não corra o risco de começar a fazer um monte de coisa na igreja que não tem nada a ver com igreja. Porque tem um monte de coisa que é legal e não significa que é pecado. É muito legal, mas não tem nada a ver com igreja. Gente, imagina só, nesta igreja, vocês acham que é legal existir shopping? Sim ou não? Não? Quem não gosta? Não foi uma mulher, né? Com certeza não. Mas olha só, brincadeira, gurias. Eu também gosto de shopping. Mas a grande verdade aqui é que, gente, faria sentido a D55 virar um shopping? Não faria. E é legal um shopping, mas nós somos uma igreja. Nós somos uma família. E uma família precisa carregar princípios e aspectos que não são aquelas que eu simplesmente acordei e disse assim: bom,
Eu acho que uma igreja precisa ser um shopping. Eu acho que uma igreja precisa ser isso, ser aquilo outro. Por quê? Porque a Bíblia já diz o que é uma igreja que se parece com uma igreja verdadeira. E eu queria dialogar com vocês sobre os principais pilares, que são 4, que quando nós lemos Atos, eles abordam, para que a gente possa colocar no nosso coração um pouquinho mais de fogo nessa verdade, de que realmente estamos construindo uma família com todas as nossas imperfeições. Gente, nós não somos perfeitos, essa é a verdade. Cada um de nós aqui tem uma chatice, cada um de nós, sabe, tem gente que gosta de acordar cedo, eu gosto de acordar cedo. Talvez alguém vai dizer assim, meu Deus do céu, eu gosto, é isso aí. Tem um lance também que eu já acho que eu não consigo mais dormir até mais tarde, mas mesmo assim eu gosto de acordar cedo. Mas tem alguém que gosta de dormir até meio-dia, 1, 2, 3, que se a gente não acordar, dá até um medo assim, porque tem gente que gosta tanto de dormir, que a impressão que dá é que a pessoa está hibernando. Nós somos diferentes, e nós estamos aqui no meio dessa casa, construindo uma igreja, uma família em meio às nossas diferenças. Você quer ver que isso traz até para o aspecto cultural da igreja, as nossas diferenças? Tem alguém que é mais penteca, que gosta do fogo, tem, meu Deus, eu gosto do Shaba. Tem gente que é mais calminho, que não gosta tanto. Tem gente que gosta de Alessandro Vilas Boas, tem gente que gosta de Eli Soares. Cara, tá tudo certo, desde que nós estejamos aqui construindo uma igreja, uma família, o propulsão de forma bíblica, amém? Bom, vamos lá. A primeira coisa que a Bíblia vai nos dizer é que eles estavam perseverando no ensino dos apóstolos. Eles estavam realmente guardando todos os ensinamentos dos apóstolos. Vamos pensar que, primeiro, essa galera não tinha a Bíblia. Essa coisinha linda, quem tem Bíblia física aí? Tá? Vou incentivar, compre uma Bíblia física para você em nome de Jesus. Economiza um X, vai te fazer bem, tua saúde vai agradecer. Compra uma Bíblia, leia ela, tá? Eles não tinham isso. E porque eles não tinham isso, então Jesus havia deixado uma missão para os apóstolos, que eles continuassem ensinando tudo aquilo que eles viram e que eles ouviram. Então o mais perto ou o mais próximo que as pessoas tinham agora era o ensino dos apóstolos, pois eles foram os homens que caminharam perto de Jesus. O que eles ensinavam não eram as coisas da cabeça deles, embora é óbvio que eles colocavam o sabor deles. O pastor André aqui da nossa igreja, ele sempre gosta de dizer que todo mundo pode pregar sobre um tema, mas coloca o seu tempero. Então eles estavam colocando o seu tempero nos ensinamentos que eles haviam recebido de Jesus. O que os apóstolos estavam ensinando era o evangelho vivo que havia caminhado ao lado deles. Então pensa, gente, que eles estavam ensinando tudo aquilo que eles tinham escutado de Jesus, pregando, ensinando, exortando, confrontando, mas também que eles tinham visto. Era vivo na mente deles, nos olhos, na memória, e então eles ensinavam o evangelho. Afinal, qual foi a pregação que os apóstolos eles tiveram acesso? A Bíblia diz que ele era o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Logo, os apóstolos tiveram acesso à palavra de Deus, palavra viva, em forma de pessoa. Eles estavam ensinando nada mais, nada menos do que o evangelho vivo. Vivo literalmente. Se nós queremos ser uma família da fé, de forma bíblica, se nós queremos ser uma família da fé, que ama o Senhor, que dialoga com a verdade do evangelho, nós precisamos estar perseverando no verbo,
que agora é um livro. E dentro desse livro tem 66 livros. Esse é o evangelho vivo de Jesus que nós temos acesso. Eu preciso que você reflita sobre isso. E se você é um visitante, reflita junto também. É bom ler a Bíblia, faz bem para todo mundo, tá? Qual é a recorrência que nós estamos nos encontrando com as letras desse livro? Qual é? Se você fosse responder de forma honesta para você mesmo, o que é a Bíblia para você? Ou o que é a Bíblia para a gente? O que é? Quando eu leio aquilo que está escrito nesse livro, será que eu permito que as letras desse livro tenham poder de conduzir as minhas ações? Porque, gente, eu não sei como é para vocês, mas a maioria das coisas que eu leio aqui me confronta. A maioria. É bem pouquinho que eu olho e diga assim, tá, mas isso eu já faço, meio que por mim mesmo. Mas é bem pouquinho. A maioria das coisas que eu encontro nesse livro estão me dizendo que eu devo mudar o meu jeito de ser, o meu jeito de pensar, o meu jeito de agir, e que eu devo ser alimentado, confrontado e direcionado por essa verdade que é a palavra de Deus. Será que a gente foi ao longo do tempo se acostumando a ser uma família que está dentro de uma igreja, que tem músicas e louvores maravilhosos, que tem pregações maravilhosas, que acaba tendo um ambiente de comunhão maravilhoso, e a gente foi perdendo o senso de refletir a nossa vida a partir do evangelho? Você consegue fazer isso? Você consegue depois lá do seu trabalho, você sabe que tem algo que é errado, né, que você não deveria fazer, você vai lá e faz. Gente, só para dizer, engana-se quem acha que agora os guris são pastor integral, o Isma e o Biel, que nós estamos aqui. Cara, a gente também faz coisa errada, mesmo sendo um empregado da igreja. Então eu não estou dizendo assim lá no teu trabalho, como se quem diz, não, é porque na igreja os pastores, gente, 100% todo mundo limpinho. Nós também erramos, e quando nós erramos, será que a gente tem a capacidade de olhar para isso, para a minha vida, para as minhas práticas e dizer, o evangelho tem uma resposta a respeito desse meu comportamento? Será, gente? Será que a gente está conseguindo acordar na segunda-feira, na terça-feira, na quinta? Que bom acordar todos os dias, né? Mas a gente está conseguindo acordar e refletir a nossa vida a partir do evangelho? Porque se nós não estamos fazendo isso, desculpa jogar um balde de água fria sobre você. Nós estamos vindo ao culto e participando de um evento. É isso, é um evento. Se eu venho aqui e eu participo de tudo isso, gente, que é maravilhoso, cada vez mais, glória a Deus pela visão da nossa igreja, cada vez mais esse lugar fica mais bonito, melhor, mais aconchegante. Mas se a minha conexão com a palavra de Deus é apenas aquilo que acontece no culto, eu estou participando de um evento. Mas se eu consigo olhar e perseverar no ensino do Isma, não, nas letras desse livro, o verbo está aqui, as verdades que eu preciso dialogar estão dentro desse livro, e quando eu olho para ele e eu deixo ele ler a minha vida, de fato, eu faço parte daquilo que se chama Igreja de Jesus. Igreja, corpo do Senhor. Nós precisamos, meus amigos, aprender a refletir a nossa vida a partir do evangelho de Jesus. Isso é o melhor que nós temos para fazer, nos colocarmos de frente com o Senhor, diante desse livro, dessas letras, e deixar o Senhor falar conosco, amém? Beleza, vamos avançar. Segundo, a Bíblia diz que eles estavam vivendo em comunhão. E talvez para mim, desses aspectos que eu estou vendo aqui, esse aspecto seja um aspecto um pouco mais difícil. Por quê? Porque é óbvio que você tem os seus preferidos. Sim ou não? Não mente para mim, sim ou não? Eu tenho os meus preferidos. Eu tenho meus preferidos.
Eu tenho a galera que eu gosto de dar banda, que são todos vocês, né, gente? Olha só, eu tenho os meus preferidos. É óbvio que eu tenho, todo mundo tem os seus preferidos. Aquelas pessoas que a gente tem mais afinidade, que gostam das mesmas coisas. Que, cara, sei lá, sabe aquela coisa que tu olha pra pessoa e do nada tu diz assim, meu, tem um sonho de comprar uma Brasília. E o cara diz, meu, eu vou comprar uma Pampa. Deu match. E aí tem alguém que vai dizer, Brasília, Pampa? Tá maluco o seu doente? Gente, mas tem gente que gosta, sei lá, a galera, sei lá, videogame. Beleza, mano, tu gosta de videogame. Tu gosta de madrugar jogando FIFA, PES. Eu acho que FIFA é melhor, mas enfim. Cara, e aí a gente vai se conectando por aquilo que nós estamos dialogando, meio que tipo assim, cara, tu gosta da mesma coisa que eu, a gente é parecido. Vamos vivendo em comunhão. Mas quando a Bíblia diz que eles estavam vivendo em comunhão, não era só comunhão com aquela galera que eu mais me identifico. Era comunhão com o corpo. E comunhão com o corpo é difícil. Porque a comunhão com o corpo envolve, inclusive, eu ter comunhão com alguém que eu acho chato. E óbvio que aqui não tem ninguém chato. Só eu sou chato aqui do Ministério do Propulsão. Não tem mais ninguém que é chato. É óbvio, meu amigo, que você não tem ranço de ninguém aqui na igreja. Óbvio que você não tem ranço. Ora, você, o santinho de Jesus, teria ranço de alguém. É óbvio que tem alguém que você olha e você diz assim, eu odeio essa pessoa. Nossa, Isma, que forte. Tá, vamos jogar aberto aqui. Vamos ser bem amigo aqui. Que chega a dar um rancinho quando a pessoa vai chegando perto de você. Você diz assim, na mente, sai agora, Jesus. Tira essa pessoa, porque o cheiro dela te irrita. O jeito que ela fala, que ela se comunica, até se ela te abraça. Não é fácil. Por quê? Porque a gente é assim. A gente tem os nossos gostos, os nossos jeitos, e eles vão moldando aquilo que a gente chama de comunhão. Mas quando Jesus, Ele está nos chamando para viver em comunhão, é comunhão integral. Não significa que agora, lá no seu aniversário, um ambiente extremamente privado, que você vai chamar todas as pessoas da igreja. Não significa isso. Não significa isso. Mas significa que enquanto nós estamos vivendo como corpo, nós precisamos nos esforçar para termos comunhão com todos. A própria palavra de Deus diz que nós devemos nos suportar em amor. Meu amigo, se na Bíblia diz que em algum momento a gente ia ter que se suportar, é porque de fato a gente ia conviver com gente quase insuportável. Insuportável para mim, pro meu gosto. Porque talvez eu tô olhando para alguém e tô dizendo assim, eu não gosto dessa pessoa, mas tem alguém que ama ela. É pro meu gosto. Mas eu preciso viver em comunhão. Meus amigos, não tem como a gente viver uma vida em que nós chegamos no culto, consumimos aquilo que acontece no culto, e nós não nos preocupamos em ter comunhão com o corpo inteiro. Nós fazemos parte de um corpo. Eu já disse isso e vou falar quantas vezes for preciso. Jesus não vem buscar várias noivas, Ele vem buscar uma noiva. É um corpo. Nós fazemos parte de um só corpo, de uma só noiva, de uma igreja que o Senhor vem buscar. E essa pessoa que está do teu lado, que te irrita várias vezes, é o corpo de Jesus contigo. Tem alguém do teu lado que te irrita de vez em quando? Bom, se for namorado, assim, noivo, tá casado, você sabe que isso não acontece, né, gente? Óbvio que não, não existe nenhum comportamento irritante na pessoa que você decidiu casar, né? Não existe um, porque existe vários. Gente, nós precisamos viver em comunhão, meu amigo. E viver em comunhão também diz respeito o quanto eu estou preocupado com quem está chegando.
Gente, você já chegou num lugar e teve a sensação que ninguém notou você? Isso é horrível. Eu já tive essa sensação. É horrível você chegar num lugar e dizer assim: tá, mas ninguém tá me vendo aqui? Será que eu vim tão basic hoje assim que ninguém me notou, cara? Ninguém tá me vendo, ninguém tá percebendo que eu sou novo aqui nesse lugar, que eu preciso que alguém me abrace, que alguém me ajude a eu me integrar dentro de tudo que está acontecendo aqui nesse lugar e nessa família. Viver em comunhão é eu chegar no culto, é eu chegar na igreja e eu com os meus olhos catar os novos e dizer assim: você faz parte da família e nós queremos que você conviva em comunhão conosco. Nós precisamos nos preocupar com isso. Qual foi a última vez que você tomou um café com alguém diferente? Qual foi a última vez que você almoçou com alguém diferente? Qual foi a última vez que você chegou no culto e disse assim: hoje eu não vou sair com as pessoas que eu sempre saio. Hoje eu vou sair com alguém que inclusive eu nunca conversei. Vai em lugares públicos assim, né? Porque como a gente não conhece todo mundo ainda. Mas, cara, vamos lá. Qual foi a última vez, meus amigos, que a gente olhou para nossa panela? Eu também tenho a minha. E a gente disse assim, ó: shh, hoje não. Hoje eu vou sair com outras pessoas. Porque isso faz parte da comunhão. A integração faz parte da comunhão. Vamos seguir. Eles aceleraram, eles colocaram 2 vezes o meu horário aqui nesse cronômetro. A terceira coisa é que eles tinham um movimento do partir do pão. E esse movimento ele acontece por 2 aspectos. O primeiro é de fato a ceia do Senhor, que é o que nós vamos fazer aqui. Eles carregavam esse ato, meus amigos, não só como um mero ritual. Uma vez por mês nós nos reunimos, inclusive até porque eles faziam mais vezes do que uma vez por mês. Mas não é que nem, sabe, um ritual. Uma vez por mês é ceia do Senhor. Eu antes de sair de casa, eu me ajoelho, eu peço perdão pelos meus pecados. Senhor, me perdoa, eu menti. Senhor Jesus, eu criei um perfil fake para ficar olhando as coisas do guri que eu gosto. Não, cara, não é isso. Eles simplesmente, eles acreditavam, amigos, na verdade de que existia uma mensagem que Jesus deixou para eles, dizendo: este é o meu corpo, que é partido em favor de vocês. Façam isso todas as vezes em memória de mim, até que eu venha. Então todas as vezes que eles se reuniam, eu acho que essa galera meio que devia andar com um cacetinho no bolso, que eles se encontravam e diziam assim: meu, vamos cear? Assim, tiravam, vamos cear aqui, meu. Vamos lembrar de Jesus. Vamos gerar expectativa no nosso coração sobre a vinda do Senhor. E daqui a pouco alguém puxava um suquinho vale. Opa, ó, é o que eu tenho. Vamos aproveitar e também já vamos lembrar do sangue vertido naquela cruz. Amigos, eles viviam juntos em comunhão, não só para que eles pudessem ter todas as coisas legais que a comunhão oferece, que é dar uma banda, comer um hambúrguer, tomar um chimarrão num lugar tri, no gasômetro, me faltou outros lugares, entendeu? No Parcão de Cachoeirinha, que é super legal. Gente, não. Eles também viviam em comunhão, porque eles tinham algo que era extremamente importante em comum. Eles aguardavam a vinda do Senhor. Eles aguardavam a vinda do Senhor. Então todas as vezes que eles estavam vivendo em comunhão, eles partiam o pão juntos. Por quê? Porque eles estavam ansiosos. Não era um mérito ritual, não. Eles de fato se encontravam porque eles acreditavam que ao partir o pão eles estavam anunciando a vinda do Senhor. Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele virá, Ele virá, Ele virá. E os corações deles juntos se enchiam de expectativa. Eles também partiam o pão porque eles compartilhavam as suas necessidades. Gente, olha só, todo mundo aqui está na fase de vida de fazer um pezinho de meia, amém ou não amém? Ninguém aqui quer juntar uma graninha, amém ou não amém? Isso aí, principalmente quem está aí namorando, quer noivar, quer casar, né? Então,
vai te organizar. Mas a avareza é um pecado. Como é que nós vamos conviver em comunidade e vocês não vão ter pena de que faz 1 ano que eu não compro um tênis? Não tem como, gente. Gente, olha só. Quando eu estou convivendo com os meus irmãos, as necessidades deles são as minhas. As necessidades deles são as minhas. Então eles partiam o pão no que diz respeito a compartilharem todas as suas necessidades. De fato, todas as suas necessidades. Sabe, amigos, a gente precisava entre nós aqui, todos juntos, exercitar uma tarefa. Sair com alguém e pagar o café para essa pessoa. Se alguém quiser me convidar, no final, estou à disposição. Durante essa semana tem alguns horários livres. A gente precisava exercitar isso, sabe? Eu precisava exercitar isso na vida de um irmão, quando eu percebo que ele não está indo tanto nos encontros que a gente marca. A gente está dando banda, tá, mas espera aí, cara. Por que o fulano não está mais vindo? A gente não pergunta que a gente tem medo da resposta. Que é o cara dizer, tô mal de grana. E aí agora eu me torno responsável da necessidade do meu amigo e do meu irmão. Porque eu preciso dizer pra ele, vamos junto, cara. Eu pago pra ti. Você já fez isso? Ou qual foi a última vez que você fez isso? Eu entendo que todos nós estamos aqui lutando contra o leão. Principalmente nessa fase, né, da Receita Federal. Eu torço para que todo mundo aqui esteja legalzinho diante disso, né? A malha fina passa, meus amigos, e ela vai pegando. Eu sei, tá todo mundo aqui fazendo uma manobra. Mas se eu vivo em comunidade, se eu vivo em família, a dor do meu amigo precisa ser a minha. A necessidade do meu irmão precisa ser a minha, amigos. A gente precisa compartilhar do pão que anuncia a vinda de Jesus e do pão que é a necessidade do meu amigo. Cara, eu te desafio a você fazer isso ao final desse culto. A olhar para alguém que você está percebendo ou que você já sabe. Que você já sabe. Em nome de Jesus, que o Senhor te incomode. Para que quando você saiba, porque assim, tem um cara que precisa porque ele é desorganizado, porque ele realmente é um preguiçoso. Esse é um caso. Mas tem gente que está numa necessidade porque foi pego de surpresa. O mercado no nicho dele passou por um contratempo e agora a demanda que ele tinha ele não tem mais. Ou ele estava bem empregado e agora ele está desempregado e ele está precisando. E a necessidade desse irmão precisa ser a minha. Eu preciso, gente. Precisa doer em mim. Cara, se alguém já teve aqui a horrível sensação de ter uma conta atrasada, não precisa levantar a mão. Mas é horrível. É horrível. É horrível você olhar uma conta, olhar a sua conta e dizer, a gente não está vivendo no mesmo mundo. Tem alguma coisa aqui que não está batendo. Nós precisamos compartilhar o pão. E para que eu possa finalizar, a Bíblia diz também que eles, além de perseverar no ensino, perseverar no lugar da comunhão, perseverar no partir do pão, eles também estavam perseverando no lugar da oração. Juntos. Together. Quando o cara fala em inglês, dá uma... Juntos, meus amigos, no lugar da oração. E eu preciso falar sobre 2 lugares da oração com vocês em alguns minutinhos bem rápidos. O primeiro está em Mateus 6. Que é quando Jesus está ensinando sobre a oração que é individual. Mas olha que interessante. Jesus olha e diz assim, agora vocês vão entrar dentro de um quarto, vocês vão se trancar e vocês vão fazer a seguinte oração. E ele ensina a oração. Ele manda alguém ir de forma individual, mas diz que deve ser feita uma oração que é no plural. Porque ele diz o seguinte, Pai que é... O que ele diz, amigos? Vocês conhecem? Pai que é... Nosso, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade.
Deus, através de Jesus, está ensinando que a oração, por mais que eu faça ela individual, diariamente, ela é algo que deve ser praticada de forma coletiva. Por isso eu preciso orar individualmente, porque Jesus disse que eu devo orar individualmente, mas eu também preciso orar de forma coletiva, porque em Mateus 6 ele ensina isso, e em Atos 2 ele confirma no padrão da igreja, dizendo que eles iam juntos aonde? No templo. Fazer o quê? Orar individualmente? Não, de forma coletiva. Por isso eu quero aproveitar esse gancho e desafiar você a se organizar, a tirar pelo menos 1, 2 segundas-feiras e visitar a nossa sala de oração. O que nós estamos fazendo lá, Isma? Nós estamos orando de forma coletiva, como a palavra de Deus manda. Nós precisamos, sabe, a gente começa a pedir algumas coisas, ou a gente tem alguns desejos. Eu espero que você nunca tenha sido o tipo de pessoa que eu já fui, que é chegar num lugar e dizer assim: o culto estava meio frio, né? Tem pecado no meio. Sei lá, tem coisa estranha. Tava meio diferente. Não tô assim, não tá tão legal. Sei lá. Deveria vir um avivamento lá no Propulsão, ó. Tá precisando. Umas oração forte. Uns negócios. E aí quando a gente vai olhar para toda e qualquer história de avivamento, a gente vai conhecer a história de homens que oraram sozinhos durante um ano inteiro, só eles, por 4, 5 horas diárias, dizendo ao Senhor: vem, Senhor, vem, Jesus, vem, Jesus, vem, Senhor, vem, vem, vem. Como que está o nosso tempo de oração, meus amigos? Responda para você responder para mim. Como que está o nosso tempo de oração? Das nossas escalas nós sabemos como está. Do nosso envolvimento nas demandas a gente sabe como está. Das nossas preocupações em performar bem, quando nós subimos em cima desse lugar, a gente sabe como está. Mas agora, como está o nosso tempo lá no secreto? Que deve ser diário. Que eu devo entrar naquele lugar e aquilo deve ser o meu deleite na presença do Senhor, onde eu apresento as minhas necessidades, as minhas ansiedades, que no meu caso são várias, as minhas preocupações, e eu gasto tempo no lugar da oração. E não só no lugar da oração, eu tenho prazer em orar com os meus amigos. Eu quero desafiar você, que em nome de Jesus, todas as vezes que vocês se encontrarem nas casas de vocês, sabe aquela banda que a gente dá pós-culto durante a semana, que é só para ver um filme, que é só para assistir uma série, que em nome de Jesus, que de repente vocês se olhem e digam: vamos orar? Vamos compartilhar nossa necessidade aqui, gente? Vamos orar, vamos ter um tempo junto de oração aqui na presença de Deus, porque isso é ser família. Quero convidar você a ficar em pé. Nós precisamos nos preocupar com essas coisas. Crescer nas escrituras, crescer na comunhão, crescer no partir do pão, crescer no lugar e no favor da oração. É isso que nos faz uma família, nos faz ter essas principais coisas que são coisas em comum. Eu quero finalizar essa pregação de uma forma assim, diferente, porque eu não vou fazer apelo, mas eu quero convidar e desafiar você. Não necessariamente precisa ser a pessoa que está do seu lado, mas eu queria que você abraçasse, escolhesse alguém para orar, de dupla ou trio, se faltar. Escolha alguém que está perto, pode ser do lado, pode ser na frente. Escolha alguém aí que está perto de você e diga assim: cara, com licença. Vai num amigo mesmo, num irmão, camarada. E agora eu queria fazer um outro desafio para você. É que você compartilhasse bem baixinho, porque se todo mundo falar alto aqui vai dar bagunça. Uma necessidade que você tem. Emocional, espiritual, financeira. E se o cara que ouvir a necessidade financeira tiver grana, azar o dele, né?
A tua sorte que não é pra mim que tu tá contando, que senão o azar era o teu, eu não ia ter pra te ajudar. Mas agora, se o cara que tá do teu lado, diz pra ele: meu amigo, eu tô passando por um negócio difícil. Tô passando. As minhas emoções, tá difícil. Tá difícil. A minha espiritualidade tá difícil. Tá difícil, cara. Eu tô tentando virar essa chave, mas tá difícil. Não tô conseguindo, os nossos negócios não estão bem. Eu tô mal lá na minha empresa, sabe, tá tudo turbulento. Eu quero desafiar você a fechar os seus olhos agora e começar a orar por esse irmão. A banda vai cantar um refrão, você já vai estar orando. Depois da banda eu vou vir e vou continuar orando. Mas já comece a orar por esse irmão. E faça uma troca de oração. Contem as necessidades uns para os outros. E aí vai orando um pelo outro, mas vai orando com fé. Vai intercedendo, porque isso é uma família. Aqui nós nos preocupamos uns com os outros.